Lucas capítulo de número 3. Por isso que o culto não é um lugar de conversa. Culto é lugar de encontro com os amigos. No culto, não. O culto é lugar de encontro com Deus. Por isso, se quer conversar, chegue mais cedo, converse, marque com um amigo. Ou depois do culto, converse. Mas na hora do culto, não. Porque igreja não é praça. Não é praça de alimentação. Não é ambiente, não é pátio de escola. Igreja, principalmente quando é iniciado o culto, irmão, nós estamos invocando o Deus que criou o universo, cujo nome é santo, que não reparte a sua glória com ninguém. É sério. Os nossos irmãos da igreja primitiva, às vezes, devido à perseguição, eles se encontravam em catatumbas. As catatumbas de Roma, tem um livro muito bom. Mas, irmão, era lá no meio que era escavado no chão e no solo era feito aberturas para colocar os corpos. E tinha os corredores, túneis, e os corpos eram sepultados. Os irmãos se escondiam para poder cultuar, se reuniam nesse lugar, no lugar dos mortos. Mas quando eles invocavam Deus vivo, toda reverência era pouca. Então, reverência faz parte do culto ao Senhor, porque demonstra ao Senhor o quanto nós respeitamos quem Ele é. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo de número 3, versículo de número 21, diz assim: Quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então veja que o relato olha que interessante, né? E quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado, e enquanto ele orava, eu tinha prestado atenção nesse pontozinho aqui, Jesus orava, o Espírito Santo, para participar também pode, viu, irmão? Faz parte aí do processo de aprendizado. O Espírito Santo desceu sobre ele. O ministério de Cristo na terra é marcado pela sua submissão ao senhorio do Pai e ao mover do Espírito. O ministério de Jesus é marcado pela submissão do governo do Pai e o mover do Espírito. Jesus, ele é Deus. Ele não se tornou Deus, ele é Deus. Como disse João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Verbo, disse João, nós o conhecemos como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o João evangelista, ele fala do João Batista. Ele disse: João Batista testemunhou acerca dele, porque ele disse que o Pai havia dito para ele que quem ele visse repousar o Espírito Santo,
Esse era aquele que batizava com o Espírito Santo. João testifica dele quando vê ele se aproximando e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, veja que o Senhor Jesus, ele é Deus, e ele está exaltado, governando o universo à destra de Deus, mas ele se submeteu ao Pai, e Paulo descreve isso em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5, quando ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, chamado a kenós, e se submeteu e se fez a semelhança de homem, encarnou, e na condição de homem se fez servo, submissão. E como servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se submeteu. E nós vemos a ação do Espírito, porque Jesus, como aquele que é o modelo para a igreja, aquele que é o exemplo para nós, seus discípulos. Jesus, ele busca, e ele é cheio do Espírito Santo. Eu acredito que esta oração que ele faz em Lucas 3, versículo de número 21, é a oração para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Mas espera aí, pastor, ele já é cheio do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito. Digo gerado homem, porque ele já existia como Deus. Porque disse o anjo a Maria: a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o Espírito do Senhor fará com que você gere e dê à luz. Agora, ele é cheio do Espírito Santo neste momento. E nós vemos o ministério de Jesus marcado desde o seu começo, desde o batismo, até a grande comissão, quando ele vai ser assunto aos céus, passando pelo sacrifício, pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo na vida dele. E lembre-se, Jesus é exemplo para nós, seus discípulos. Portanto, da mesma forma que Jesus foi usado pelo Espírito de Deus, nós devemos também ser. Da mesma forma que Jesus buscou e se submeteu a esse mover do Espírito, nós devemos buscar e nos submeter. Então, primeiro, quanto ao batismo, o ventilador me ajude. Nós lemos o capítulo 3, versículo 21. Quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então aqui foi o momento em que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus, nessa oração, ele tinha alguma base para que ele, sendo o Messias, o Cristo, ele pudesse buscar do Pai um revestimento do Espírito do Senhor? Tinha. Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías, capítulo de número 11. Eu acredito que Jesus buscava ser cheio do Espírito Santo nesta oração, pelo que acontece logo após. E segundo, porque existia uma promessa que dizia respeito ao Cristo, o Messias, ser cheio do Espírito Santo. Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 1 e 2, que diz assim: do tronco de Jessé brotará um rebento,
e de suas raízes um renovo frutificará. Isso é uma profecia acerca do Messias que viria, né, da tribo de Judá, da raiz de Jessé, portanto descendente também de Davi. Repousará sobre ele, olha a profecia, olha a promessa, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É chamado aqui o Espírito cétuplo, por causa da ação. É o mesmo Espírito, mas que opera no Cristo ações poderosas, capacitando ele na sabedoria, na inteligência, no conselho, na força, no conhecimento e no temor do Senhor. Se você contar, você vai ver que há 7 aqui, ó. Primeiro, o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. O Espírito de inteligência, 3. O Espírito de conselho, 4. O Espírito de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E o de temor do Senhor, 7. São 7 espíritos, pastor? Não, são 7, é um espírito que opera em 7, por assim dizer, áreas da vida do ungido. Amém? Então eu acredito que Jesus buscava o cumprimento desta profecia quando orava e veio sobre ele o Espírito Santo. Então, o seu ministério fica marcado pela ação do Espírito Santo. Jesus, ele afirma que era pelo poder do Espírito Santo que ele expulsava demônios. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo de número 12, versículo de número 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguinte chegado a vós o reino de Deus. Então, aquela ação poderosa de Jesus, expulsando os demônios, curando os enfermos, aquele poder extraordinário que Jesus manifestava, era a operação do Espírito do Senhor através da vida de Jesus Cristo. Amém? Então, quando você lê aqueles relatos nos evangelhos de Jesus expulsando os demônios, era na autoridade, no poder do Espírito que ele expulsava os demônios. Quanto ao oferecimento do seu sacrifício, as Escrituras dizem que foi pelo Espírito, o Espírito eterno, o Espírito de Deus. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 14. Eu estou falando que todo o ministério de Jesus, desde o seu batismo até a consumação ou a grande comissão, é uma ação do Espírito através da vida dele, porque ele foi cheio do Espírito Santo. É isso que eu estou afirmando. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 14, está escrito: quanto ao mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servires ao Deus vivo. Aleluia. Quanto à grande comissão em Atos, capítulo 1, grande comissão, você sabe que é a convocação divina para os seus discípulos testemunharem acerca da salvação através do sacrifício de Jesus. Amém? Atos capítulo 1, versículo de número 2. Até o dia em que foi recebida em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Que mandamentos foi esse? Ele está falando do momento aqui da ascensão, ou o momento em que Jesus vai ser assunto aos céus. E aí, Marcos registra
Lucas, ele resiste de forma resumida, como dizendo: vocês são testemunha dessas coisas. Mas Marcos diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mateus vai registrar: ide, fazei discípulo. E João, ele vai registrar também de uma forma resumida, quando ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. É a grande comissão. E aqui o texto está falando que foi pelo Espírito Santo que Jesus comissionou, portanto, ordenou aos discípulos que fossem e fizessem missão. Portanto, todo o ministério de Jesus, quando você pensar em Jesus curando, libertando, ressuscitando os mortos, você agora vai entender que era pelo poder do Espírito Santo, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Outro detalhe que eu queria que você tomasse atenção é que Jesus inicia o seu ministério a partir do batismo nas águas. Amém? Mas depois de ser batizados, Lucas 3:21, o que é que Jesus faz? Depois de ser batizado nas águas, o que é que Jesus faz? Ele ora, irmão. Ele ora. E é cheio do Espírito Santo, porque o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre ele. O que é que o senhor quer dizer, pastor? Que para iniciar o seu ministério, Jesus busca, ele pede, ele ora, como quem estivesse dizendo: eu vou realizar a obra que para mim está determinada, no poder do Espírito do Senhor. Não vou só, não vou nas minhas forças. Lembre, ele está como homem, mesmo sendo Deus. Ele decidiu se submeter à ordenança e, por assim dizer, o controle do Espírito, para pelo Espírito ser usado e nos deixar o exemplo. Que exemplo? Nós que somos testemunhas, devemos operar, devemos trabalhar, devemos realizar a grande comissão, não na nossa força, não apenas na nossa vontade. Nós devemos operar, nos mover, trabalhar na força e no poder do Espírito do Senhor. E tanto é que Jesus foi cheio, foi ungido pelo Espírito, ali no batismo, que quando ele vai para o deserto e vence Satanás como? Cheio do Espírito Santo. É com a palavra e cheio do Espírito Santo. Vou repetir como é que vence o capeta, as tentações do diabo. Com a palavra e cheio do Espírito Santo. Vou repetir, com a palavra e cheio do Espírito Santo. Eu não vou dizer que é regra, mas acontece de crente fraco, morfina, crente que está para desistir da fé, que está para se render a um desejo, se render ao pecado, ele ser cheio do Espírito Santo e mudar radicalmente. Eu conheço a história, uma história, aconteceu lá na igreja da Aldeota, culto de ensino como esse aqui. Graças a Deus, bem frequentado, culto de ensino. E está lá eu pregando, e nesse dia, a palavra que Deus me deu para o culto de ensino era de revestimento de poder. E eu preguei sobre o revestimento de poder, sobre o batismo no Espírito Santo. Quando terminou o culto, bem, se eu falei sobre batismo, agora vamos orar pelo batismo, não é não? Aí eu chamei, irmão. Tinha uma irmãzinha que tinha aceitado a Jesus
Tipo assim, no domingo, na terça-feira, ela estava no culto de doutrina. Foi a primeira vez que ela ouviu sobre o batismo no Espírito Santo, pois ela foi batizada naquele dia. A outra pessoa foi o Giovanni. O nome dele é Giovanni. Irmão, ele recebeu uma descarga de poder. E ele começou a falar em línguas estranhas. E falou, terminou o culto. E ele estava lá, prostrado de joelho, falando e chorando, aquele negócio todo. Tiveram que levantar ele. E ele era meio fortinho, né, irmã Rosângela? Levantar ele, carregar ele, porque ele estava embriagado de tanto poder de Deus. Depois ele me disse que naquele culto ele foi tipo assim, por ir, ele estava muito tentado e inclinado a voltar às velhas práticas. Mas naquele dia, depois daquele poder, ele só queria saber de Jesus, de se santificar, de servir a Jesus, de pregar. É isso que acontece quando o crente é cheio do Espírito Santo. Ele recebe poder para vencer as tentações também. Jesus venceu o capeta no deserto porque estava cheio do Espírito Santo, pela palavra e pelo Espírito do Senhor. Aí, Jesus, depois de voltar do deserto, o que é que ele faz? Ele vai a Nazaré e ele lê o livro de Isaías, irmãos. É dada a oportunidade a ele. Ele abre no livro de Isaías, que nós hoje sabemos que é no capítulo 61, mas naquele tempo não existia nada de capítulo e versículo, não. E ele foi lá em cima, imagina procurar num rolo que era medonho, não sei quantos metros, mas ele foi bem certinho. Abra aí Isaías, capítulo 61. Isso Jesus diz depois de orar e o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, enche-nos, Senhor, enche esse crente que ainda não percebeu o quanto ele precisa ser cheio de Ti, Espírito Santo. Aí ele achou o livro do profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, o que nós hoje conhecemos, que é o capítulo 61, e o versículo de número 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Aleluia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, Ele me separou, Ele me consagrou, Ele me capacitou para pregoar para os mansos, para restaurar os contritos, para anunciar ao que está oprimido. Tem libertação para você. E quando Ele disser, então me ajuda, e lá e no nome de Jesus dizer, sai capeta desta vida, e essa vida ser liberta para a glória do Senhor. É por isso que nós vemos Jesus, quando Jesus chegava num lugar que tinha alguém ali endemoniado, o demônio logo se manifestava e dizia, que temos nós contigo, vieste nos atormentar antes do tempo, porque ele foi ungido para isso, para libertar quem estava oprimido pelas forças do diabo. Aleluia, Jesus. Ele foi cheio do Espírito do Senhor, foi capacitado pelo Espírito do Senhor para pregoar as boas novas. Nós precisamos
como discípulos, como testemunhas, sermos cheios do Espírito do Senhor. É muito interessante, né, que o livro de Isaías 11 fala do espírito de sabedoria. E realmente, Jesus era cheio de uma sabedoria que deixava o povo maravilhado. Marcos capítulo 6, versículo 2, quando ele vai a Nazaré, acho que é em Nazaré, o povo declara isso. Queria ler com você. Lembre-se, Isaías 11, versículo 1 e 2. O espírito de sabedoria, de força, de inteligência, de temor, de sabedoria. Marcos capítulo 6. Está aqui hoje não, aqui? Marcos 6, 2, diz assim: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Você sabe a resposta. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que se fazem por suas mãos, só mais a minha versão aqui, viu? De onde é que vem esse negócio? Era o povo dizendo. Porque ouviam Jesus e ficavam maravilhados. Rapaz, nunca vi uma mensagem dessa. Que pregação. Chega a dar água na boca de ouvir. De onde é que vem isso? Diga assim comigo: do Espírito do Senhor. Aleluia, Jesus, do Espírito do Senhor. E esses milagres que só operam através da vida dele, de onde vem? Do Espírito do Senhor. Do Espírito do Senhor, aleluia. João capítulo 7 registra um momento interessante, rapaz. Jesus está lá naquela festa e tal, aí declara: quem tem sede, vem a mim, beba. E quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior, no seu interior, fluirão rios de águas vivas. E João disse, e ele falava do Espírito Santo que ainda não tinha sido dado, porque ele ainda não havia sido glorificado. Aí João aponta para quê? Jesus ainda não consumou a obra, por isso o Espírito Santo ainda não foi derramado sobre os discípulos, mas quando ele consumar a obra, o Espírito Santo será derramado sobre os discípulos do Senhor. Aí os invejosos, sempre tem uns invejosos incrédulos que ouve, mas não dá crédito, que ouve, não dá crédito, não crê, não se converte, não se submete. Aí mandaram prender Jesus. Aí lá vai os guardas. Aí está lá Jesus pregando, aleluia. E o Espírito de sabedoria estava sobre ele. Terminou a mensagem, os guardas voltaram, mano. Esqueceram até do que foram fazer. Aí quando eles chegaram lá nos sacerdotes, cadê o homem? Ah, o homem. Pois é, ele está lá, né? Porque vocês não trouxeram? Nós nunca ouvimos um homem falar como ele. Nunca ouvimos uma mensagem como aquela. Aleluia, porque Jesus pregava com tanta sabedoria, com tanta graça, com tanta unção, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Aleluia. Oh, irmão, o Espírito do Senhor. Atos capítulo 4, Jesus já havia consumado a obra, feita a grande comissão, assunto aos céus. Ele havia prometido, é necessário que eu vá, para que venha o Consolador.
mas eu vou enviar o Consolador. Alguém semelhante, igual, não é semelhante, não é igual a mim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês abandonados, que nem os órfãos. Eu vou enviar alguém semelhante a mim, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vocês vão receber. Aleluia. E aí vem Atos, o Espírito Santo desce sobre a igreja, reveste os discípulos de poder. Aí os discípulos começam a pregar. Pedro levanta um coxo no capítulo 3, capítulo de número 4. Pedro está sendo pressionado pelos mesmos religiosos que mandaram crucificar Jesus. E Pedro denuncia o pecado deles, na lata deles: vocês mataram Jesus, que é o Cristo do Senhor. E eles ficam maravilhados, ficam pasmos. O texto diz que eles, percebendo a ousadia dos discípulos, mas também notaram: mas esses homens são indoutos, eles não são intelectuais. Mas eles ficaram maravilhados da forma que eles pregavam, cheio de ousadia e também de sabedoria. Por que de sabedoria e ousadia? Porque o Espírito do Senhor que estava sobre Jesus agora fora derramado sobre os discípulos de Jesus. Glória a Deus. O Espírito do Senhor que capacitou a Jesus com sabedoria agora estava capacitando os discípulos de Jesus com a sabedoria do alto. Aleluia, Jesus. Eu podia falar muito mais, mas eu quero fazer uma oração. E antes de fazer essa oração, eu quero encerrar com a seguinte observação. Da mesma forma que o Espírito de Deus encheu a Jesus e o usou, o Espírito de Deus pode também nos usar. O próprio Senhor Jesus disse isso: as obras que eu faço, aquele que crê em mim também as fará ainda maior do que essas, porque eu vou para junto do Pai. Ele estava dizendo: os meus discípulos vão ficar no meu lugar aqui na terra, dando continuidade àquilo que eu iniciei. E eu vou enviar o Espírito Santo, porque eu vou voltar para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo para que esteja sobre os discípulos, esteja na igreja, capacitando a igreja, empoderando a igreja, para a igreja fazer as obras que eu fiz, e até maiores, Por isso nós, como discípulos do Senhor, nós podemos e nós devemos sim desejar ser usados pelo Espírito de Deus, para expulsar demônios, para ganhar vidas para Jesus, para curar enfermos, para operar sinais na terra, representando esse Deus que é vivo. Porque todas as vezes que nós dizemos o nosso Cristo é vivo, e nós oramos, o enfermo é curado, de fato se confirma: o Cristo desse crente é vivo de fato. Todas as vezes que nós anunciamos o nosso Cristo é vivo e salvador, e uma pessoa oprimida por demônios é trazida a nós, e nós expulsamos aquele demônio, no poder do Espírito do Senhor é confirmado: o Senhor Jesus é vivo e poderoso realmente. Da mesma forma, quando nós agimos mufino, como uma igreja que não tem autoridade, que não tem ousadia, que não tem poder, isso também testifica de Jesus, mas de uma forma negativa. Queria dizer para você nessa noite, que assim como Jesus orou, assim como Jesus buscou ser cheio, e foi, ele disse aos seus discípulos: não saiam da cidade, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Isso era tão ordenância para a igreja primitiva, que você vai ver em Atos.
Os discípulos ficaram esperando o batismo com o Espírito Santo para só depois fazerem a obra. Você vai ver no livro de Atos, capítulo 8, nasce uma igreja em Samaria. Os discípulos aceitam Jesus. Pessoas aceitam Jesus e se tornam discípulos. Os apóstolos, sabendo disso, eles descem até Samaria para orar pelos discípulos, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Paulo encontra uns discípulos lá em Efésios, 20 anos depois, Atos capítulo 19. Primeira pergunta que ele faz: vocês receberam o Espírito Santo quando creram, quando se tornaram discípulos? Eles nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Sabe o que é que Paulo faz? Paulo batiza eles no nome de Jesus e depois ora por eles, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Para fazer a obra do Senhor, para viver a vida cristã, tem que ser cheio do Espírito Santo.